Bom, vamos apresentar vamos ter a última apresentação da manhã, para em seguida ter o almoço. Agora será estudos de transitório de manobra de analisação do LCA, teste sem defeito. A apresentadora é a professora Maria Cristina Tavares. A professora Maria Cristina Tavares é membro do 3E desde 97 e semi-membro desde 2008. Graduada em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde 81 e 84, mestre em 91 pela COP, UFRJ, e doutora em 98 pela Unicamp. Trabalhou em empresas de consultoria como a Pitel, Tebas e Pronel. Desde 2002 é professora da Unicamp, sendo professora associada desde 2008. Atua em pesquisa na área de transitório eletromagnético, transmissão à longa distância e regulamento monopolar e temporar. Bom, professor, tem 30 minutos para você. Todos. A contribuição de todos os membros da equipe, mas em especial destaco aqui o trabalho do Elson, que atualmente está no Itaipu. O objetivo do trabalho, eu listei aqui a motivação, identificar sobretensões transitórias que ocorreriam durante a manobra do nosso ensaio da meia onda. Então, as máximas perturbações durante o teste, com o intuito de evitar possíveis danos aos ativos. No nosso caso, seria unicamente o gerador, o transformador e o disjuntor. A ideia seria comparar os resultados das simulações com o ensaio no final e identificar previamente possíveis medidas mitigadoras. Bom, a linha, como já foi dito, eu vou passar um pouquinho, o que já foi visto, eu vou acelerar. Nosso teste vai ser formado por linhas de 500 kV com características semelhantes. Essas linhas em série formariam uma única linha de 2.600 km, que corresponde a um pouco mais de meio comprimento de onda. Vou só pegar um pouco que foi visto na última apresentação. Nós não tratamos de uma linha de meia onda, na verdade, nós temos uma fala que é um pouco mais de meia onda ou meia onda a mais. Exatamente, meia onda é um ponto de singularidade, seria como se nós tivéssemos uma linha com quilômetro zero. Então, essa linha não tem uma robustez em termos de estabilidade, como uma linha que tenha 190 graus elétricos, por exemplo. 190 graus elétricos seria uma linha em torno de 100 quilômetros. Essa, sim, é uma linha bem ajustada. Então, uma linha de, como nós falamos aqui o tempo todo em linha de meia onda, nós usamos esse jargão só para pegar o que já existe em termos de trabalhos nessa tecnologia, mas nós estamos propondo uma linha de 2.600 quilômetros, no caso da linha para o sistema de 60 Hz, né? Que seria o nosso 190 quilômetros, nosso 190 graus elétricos. Então, só para ajustar um pouquinho, não exatamente 180 graus. Passando rápido, esse aqui é o nosso circuito. Então, na verdade, para fazer o teste, nós precisamos utilizar as interligações Norte-Sul 1 e 2 e entrar na interligação Nordeste-Sudeste, quase que abrindo o sistema elétrico brasileiro. O sistema elétrico brasileiro ficaria interligado pela Norte-Sul 1. Se der tempo, no final eu vou passar uma parte de aspectos básicos que eu gostaria de reforçar, mas nós estamos muito fora do horário, né? Para a preparação do teste, o Camilo já falou bastante, né? As linhas existentes são linhas convencionais, 250 e 350 quilômetros, com alto nível de compensação série em derivação, então nós vamos ter que preparar ela para o ensaio, ou seja, eliminar reatores em derivação, capacitores sérios, disjuntores das subestações intermediárias, eles ficam travados na posição fechada, disjuntores na subestação terminal, subestação remota, fica travado na posição aberta, porque nós vamos fazer uma manobra de energização. Eu lembrei de diminuir um pouquinho por causa da tradução. Os para-raios existentes, como foi visto, eu vou mostrar para vocês qual o impacto que tem em deixar os para-raios nas subestações existentes, né? Em termos de preparação do ensaio, daria um ganho de tempo muito importante. Se nós precisássemos retirar, nós complementaríamos em termos de fazer um ensaio em praticamente 24 horas, né? Seria o tempo que nós iríamos utilizar. Então, nós estamos propondo fazer um ensaio da meia onda com 24 horas, umas 6 horas
um pouco mais para preparar, realização de uma bateria de teste, depois voltar ao sistema para a condição original. Nossas linhas são parecidas, mas não são iguais, né? Então, aqui eu apresento os parâmetros de sequência positiva e sequência zero. Vocês veem que a sequência positiva ela é muito próxima, né? Sequência zero afasta um pouco mais, né? Como nós vamos fazer uma manobra de energização, o transitório, nós vamos ver que ele vai atenuar. O nosso interesse realmente seria trabalhar olhar primeiramente sequência positiva. E a primeira questionamento, né, nós queríamos saber até onde é válido utilizar a linhas que são parecidas, mas não são idênticas, para representar um tronco de meia onda, que seria um tronco formado por uma linha única, né, com características iguais. Então, fizemos vários testes de sensibilidade dos parâmetros elétricos das linhas que formariam o nosso ensaio, que iriam compor a linha teste. Então, variamos não só os parâmetros elétricos, como os trechos também, né? Porque no nosso caso nós temos 1.000 quilômetros de uma linha, 1.000 quilômetros de outra linha e 600 quilômetros numa terceira, né? São nossas 3 linhas que vão compor os 2.600 quilômetros. Então, nós variamos, em vez de trabalhar com 1.000, 1.600, se nós mexêssemos um pouco nesse comprimento, o objetivo aqui era identificar até onde podemos variar, para, se esse teste fosse repetido em outra parte do mundo, apresentar parâmetros. Então, esses trabalhos foram publicados, achamos uma contribuição importante. Fizemos testes através de programas desenvolvidos, trabalhando com quadripolos, né? E também com o PSCAD. Então, na verdade, nós estamos variando a impedância característica de sequência positiva da linha, várias linhas, e variamos também o comprimento, né, que nós chamamos aqui de L1, L2, L3, de modo a ter os 2.600 quilômetros, mas variando isso para identificar até onde nós poderíamos usar linhas diferentes, um pouco diferentes, até onde elas poderiam se afastar, né? Aqui nós nunca trabalhamos com circuito duplo, porque aí o acoplamento poderia ter influência, isso não foi verificado. Porque às vezes poderia ser fácil em algum outro país ter, por exemplo, um circuito duplo longo, e você ali mesmo já montaria uma meia onda. Aqui fizemos, então, simulações no tempo, aqui seria para linhas variando comprimentos, variando a impedância característica. Impedâncias características até em torno de 5%, nós não temos muita diferença de resultado. Quando a impedância característica se afasta muito, como foi esse caso aqui, o nosso caso inicial é 200 ohms, então aqui nós estamos com 250, aí nós já temos resultados bastante diferentes, né? Então, uma impedância característica próxima. Então, a comparação principal é que, se usarmos linhas semelhantes, o elo teste vai representar adequadamente a linha de meia onda para uma manobra de energização. Então, no caso, nós estamos uma diferença pequena, em torno de 5%, não comprometeu o resultado. Valores maiores iriam realmente comprometer. Então, eu não posso me afastar muito. 10%, 15% de impedância de sequência, impedância característica de sequência positiva iria impactar no resultado. No entanto, quando nós estávamos com... se nós tivéssemos, por exemplo, com o trecho que fosse muito diferente, se ele fosse curto, no nosso caso, 2.600 quilômetros. Então, se o meu trecho que fosse muito diferente fosse menor do que 400 quilômetros, ele não tem impacto no resultado. Ele é amortecido pelos outros. Então, eu poderia ter até uma separação, uma diferença maior na minha impedância característica. Então, essa informação acho que é relevante se esse teste for realizado para validar o teste. Afinal de contas, nós vamos usar linhas, nossas linhas são muito próximas, mas nós precisamos saber onde estávamos pisando primeiro. Outra verificação que precisamos fazer é manter os para-raios nas subestações intermediárias. Compromete ou não compromete a nossa simulação, né? Então, aqui é a simulação sem o para-raio só nos extremos da linha, que seria o caso de uma linha de meia onda, e para-raios ao longo da linha. Então, ele tem... isso aqui é uma manobra sem defeito. Ele tem alguma
ele absorve um pouco da energia ali, mas isso não compromete o nosso resultado. Você vê que as tensões nos terminais são iguais, então ele vai absorver um pouco de energia aqui, porque passa um pouquinho de 1,8, né, 1,70 e pouco, quando ele começa a atuar. Então, nós podemos dizer que manter os para-raios ao longo do elo não vai comprometer. E tem uma importância muito grande pelo fato de possibilitar que o ensaio seja realizado num tempo curto, né? Então, pedir para o ONS ficar um dia, pedir para o operador do sistema deixar um dia com essas interligações fora é completamente diferente de falar precisamos de 2, 3 dias para fazer o sistema, né? E remontar ele com cuidado. Agora, passando às simulações, né, nós fizemos, então, as simulações em ATP e PSCAD, reforçando o que foi dito mais cedo. Se fosse um estudo normal, por exemplo, nós tivemos agora, o Brasil está acabando finalizando a linha de 2.300 quilômetros em a corrente contínua, né, nossa transmissão do Madeira. As simulações foram todas feitas, os estudos foram todos feitos por computadores, né? Não existe um teste, e essa vai ser a maior linha do mundo em corrente contínua. As linhas da China são um pouco menores, né? E não se pede para fazer nenhum teste. Trabalhar com os simuladores, né, é o nosso dia a dia. Bom, devido ao comprimento da linha, nós estamos trabalhando com 2.600 quilômetros, as sobretensões transitórias, elas se atenuam, né? Nós temos, as perturbações, elas batem 2, 3 vezes ao longo da linha e elas se atenuam bastante. Então, o que nós esperamos, o que nós verificamos, é que os transitórios não são muito elevados, né? Então, nós vamos apresentar os resultados da energização sem defeito. A suportabilidade da linha de 500 kV não foi ultrapassada, as sobretensões obtidas foram muito abaixo dos limites de suportabilidade dos equipamentos, a manobra de energização pode ser direta, chamo direta a que é energizada sem nenhum método de mitigação, que no caso da meia onda, o método que interessa é o resistor de pré-inserção. Então, com o resistor de pré-inserção, ele pode ser mantido por 20 milissegundos ou por 8 milissegundos. Variamos o número de unidades geradoras que estava alimentando o circuito. Inicialmente estávamos trabalhando com 3 unidades geradoras e depois verificamos que seria mais indicado trabalhar somente com uma unidade geradora por conta da configuração da subestação. Então, nós acabamos tendo a variação do número de unidades geradoras e nós variamos também, trabalhamos com a energização direta, sem nenhum método, depois o resistor de pré-inserção de 400 ohms, que é o que existe no local, com 8 milissegundos e com 20 milissegundos. 8 milissegundos, porque é o procedimento normal, o tempo normal de manutenção desse resistor de pré-inserção. Ele fica, 8 milissegundos seria o tempo suficiente para uma linha de 400 quilômetros, 300 quilômetros, alguns tempos de trânsito. No caso da meia onda, um tempo de trânsito, no nosso caso, corresponde a 8 milissegundos para o sinal chegar no fim da linha. Então, 16 milissegundos chegou a primeira perturbação no início da linha, eu preciso de pelo menos mais do que isso para poder tirar o resistor de pré-inserção e ter alguma eficácia. Então, por isso, quando nós mantemos, se o resistor for mantido somente por 8 milissegundos, ele não atuou como um resistor de pré-inserção, ele não fez o efeito do divisor de tensão para a onda que está voltando. Mas, em compensação, por outro lado, nós temos que 20 milissegundos não foi o que ele foi projetado. Então, nós temos que ver qual é o impacto disso. Então, na energização direta, aqui eu apresento os resultados das sobretensões. Menores sobretensões são com 3 unidades geradoras, ou seja, quando a potência de curto é maior, o sistema, obviamente, vai responder melhor, mas com uma unidade geradora, nós vamos ter uma sobretensão sem nada, com um pouco acima de 1,8. Nós chegamos no estudo transitório a 1,9 PU, que não é uma perturbação elevada. Veja, nós estamos energizando a minha linha de 2.600 quilômetros com um único gerador de 475 MVA, né? E a sobretensão que eu tive lá no fim foi 1,90 PU, que seria uma sobretensão sem nenhuma... ela foi energizada de uma só vez, então não usei resistor de pré-inserção, não usei nada. É uma coisa que, às vezes, quando a gente começa a trabalhar com meia onda, a gente não espera uma sobretensão tão baixa, né? Aqui é o resultado
da nossa simulação estatística, né, nós chegamos a 1,90 PU. Valor mediano 1,75 PU. No fim da linha. Né? Aqui é no fim da linha. Repara que ao longo da linha nós temos, aqui seria as maiores sobretensões, nós temos aqui, por exemplo, no meio da linha, 0,75 PU. Né? Porque em regime permanente, para a sustentada, a tensão sustentada da meia onda, no meio da linha, é próxima a 0, acima de 0, em torno de 0,10 PU. Então, só tem mesmo a perturbação do transitório que faz essa tensão subir e logo depois ela vai voltar ao valor baixo. Né? Então, esse é o comportamento da meia onda. Então, aqui eu tenho... repara que a sobretensão aqui na subestação terminal, que é o que interessa, e aqui no meio da linha. Nós vamos ter uma perturbação e logo em seguida nós já chegamos ao nosso regime permanente. Ele chega no regime permanente muito rapidamente também. O transitório é rápido. Né? E aqui é no meio da linha, e meu regime permanente, aqui eu estou com 200 kV. É um pouco em 1000 quilômetros, não é exatamente no meio da linha. Os para-raios localizados nas subestações, então aqui eu tenho a minha... aqui na minha subestação, energia dos para-raios, eu acabei não conseguindo ler aqui. Aqui seria no final da linha, aqui é no início da linha. Então, no final da linha, eu estou com 300 kJ, que é muito baixo, a minha capacidade de para-raio é 4,8 MJ. Então, o para-raio, na verdade, ele não atua, né? É muito pouquinho. Com o resistor de pré-inserção, aqui nós estamos para 8 milissegundos, que é 1,8, e para 20 milissegundos. Como eu disse, 8 milissegundos é como se eu não tivesse o meu resistor. Ele reduziu um pouco, eu estava com 1,9, estava um pouquinho acima de 8, nesse meu caso único, aqui não no estatístico. Ele baixou, então eu estava com 84, aqui eu vim para 80. Não é eficaz. O eficaz seria realmente eu manter por 20 milissegundos. Aí ele vai reduzir mais. Né? Ele atua. No ensaio, se nós não está definido ainda se nós vamos manter ou não o resistor, mas se ele for mantido, vai ser por 8 milissegundos. Eu não sei qual o impacto, nós não definimos ainda qual o impacto que tem você bypassar o resistor. Se for muito complicado, vamos manter. Importante para a gente é ver a energia que esse resistor vai ter que consumir durante a manobra. Né? Aqui seria por 8 milissegundos, nós estamos com 480 megajoule, quilojoule, e aqui nós fomos a 1 megajoule. Tá? Então, temos que, na verdade, isso aqui tem que ser verificado. Esse aqui não é o nosso caso, nós não vamos manter por 20 milissegundos, e esse valor aqui, 480 quilojoule, é um valor razoável, tá? Não é elevado. Essa parte aqui, ela é interessante. Nós estamos comparando uma linha de meia onda com uma linha de 133 quilômetros, que seria a linha, o que nós temos a mais do meia onda exato. Né? Então, 180 graus, esses 10 graus correspondem a uma linha de 133 quilômetros, então nós fizemos a manobra na linha de meia onda e na linha de 133 quilômetros, só para ver as perturbações que nós vamos obter. Né? Nesse caso, 2.600 quilômetros só com os para-raios instalados nas subestações terminais, e nesse aqui, obviamente, só instalado na subestação terminal. Então, aqui é tensão no terminal emissor, na linha curta, ela fica 1,77 PU, aqui ela fica 1,70 PU. Então, a meia onda ela acaba compensando mais. Ela deveria dar o mesmo valor, mas como você atenua mais, quando a onda viajante anda muito mais, você acaba tendo sobretensões menores. Tá? Desculpa. Foi. Aqui é a linha curta e aqui a nossa linha de meia onda. Nós temos, então, aqui o nosso transitório está demorando mais para sumir. Né? Enquanto no caso da meia onda, ela atenua rapidamente, ela já entra em regime. Né? Nesse caso aqui, seria resistor de prestação por 20 milissegundos, que seria o tempo adequado da meia onda. Né?
Então, no terminal receptor, nós acabamos tendo uma sobretensão menor, né? Em compensação, aqui nós temos a energia do resistor de pré-inserção. Aqui seriam as tensões na linha curta e na linha de meia onda, novamente, né, com o resistor de pré-inserção, por 20 milissegundos. Então, nós vamos agora para as conclusões, né? Então, quanto maior a potência de curto no terminal emissor, menor as sobretensões ao longo da linha. No nosso caso, nós vamos acabar trabalhando com um gerador só, mas as sobretensões não são muito fortes. As sobretensões transitórias, então, não são muito severas, mesmo para a condição de um gerador. No caso de energização direta, sem nenhum método de mitigação, nós chegamos em sobretensões da ordem de 1,90. De linha teste, aqui eu chamo a linha que é formada por linhas diferentes, né, pelas interligações. Os para-raios existentes nas subestações intermediárias podem ser mantidos durante o ensaio, porque não vão comprometer os resultados, né? Essa é a minha apresentação. Obrigado à professora Cristina pela apresentação. Nós já apresentada aí a hora, mas vamos pelo menos 10 minutinhos aí para algumas questões. Maurício Aredes, COP, UFRJ. Cristina, belíssimo trabalho esse teu PID, né? E eu estava aqui pensando, já se fez de tudo para isso acontecer e não está acontecendo. Nosso saudoso Portela deve estar esperando que a gente faça alguma coisa para isso acontecer, né? Aqui me veio à cabeça, enquanto a apresentação dele, inicial, falando dos problemas que existiu. E parece que com essa necessidade de intercâmbio norte-sul, realmente dispor de 2 circuitos da norte-sul está meio complicado convencer o ONS. Por outro lado, também eu tive recordando aqui, alguém me corrija se eu estiver errado, os 3 circuitos da norte-sul, cada um é de um agente. Mas um circuito da norte-sul e toda a nordeste-sudeste, eu não sei como é que está a necessidade de intercâmbio hoje pela Nordeste-Sudeste. Ali já daria 2.000 quilômetros. Isso tudo é de um agente só. Será que não teria nenhum outro ramal para completar os 2.600? Maurício, baianos não vão gostar, né? Você tira a Nordeste-Sudeste inteira, você... Hoje também está inviável. Eu acredito que a melhor solução realmente seja trabalhar com a Norte-Sul 1 e 2, encontrando uma época do ano que tenha baixo intercâmbio. E isso é viável. 1 e 2, mas e aí? Vai ter que ir até Aí mantenha o 3 interligando. Em baixo intercâmbio, o 3 seria suficiente para trabalhar durante um dia, um fim de semana. Isso não é impacto. Realmente o motivo não pode ser esse. Mas você teve que ir até Bom Jesus pela Nordeste-Sudeste. Sim, o Nordeste-Sudeste ficaria fora. Mas eu acho que o Nordeste, você continua atendendo Bom Jesus, que é um ponto de carga. Em Rio das Águas você não tem carga, você não tem, você só tem o transformador. O único transformador, você só tem transformador em Bom Jesus, onde você tem carga, né? Tem subestação em Ibicoara tem também. Mas aí atende pela interligação que vem da Bahia e vem até Bom Jesus da Lapa. Nós iríamos interromper em Bom Jesus da Lapa. O Rio das Águas? Não, interromper em Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa faz parte do circuito, né? Então, Nordeste-Sudeste é a partir do meio. Isso seria suficiente. Realmente acredito que haja uma época no ano para se realizar o ensaio. É realmente sentar na mesa. A posição de não realização foi justamente após um apagão. Houve uma sequência, nós estávamos, em 2012, tinha acabado de acontecer um apagão, o ONS falou que não tinha condição, mas nós não avançamos muito, porque a posição foi muito firme do ONS. Mas realmente acho que a ANEEL, tínhamos que ter sentado com a ANEEL, e devemos sentar com a ANEEL, para ver se essa é a posição atual e o que pode ser feito e se identifica uma data. Tá?
Vanderlei Eletronorte. Eu acho, professora, que com a construção das linhas circuito duplo de Miracema para Gil Goiás, circuito simples, Gil Goiás, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Gil Goiás, São João do Piauí, Barreiras, Rio das Éguas, Lusiânia, que será um quarto circuito norte-sul, proporcionará condições adequadas nesse momento, antes da entrada de Belo Monte, para fazer esse teste. Eu penso que será a época oportuna, daqui 2 anos. Nós vamos continuar trabalhando até lá, né? Mas eu não sei se a ANEEL realmente... Eu acho que a ANEEL poderia... É um assunto para ser discutido, né? E levado realmente para escalar um pouco a decisão, subir a nível de diretoria para resolver. Porque eu acho que com a realização do ensaio, a meia onda ela pode entrar num próximo leilão. E sem a realização do ensaio, a impedância é muito forte. Né? Com a realização do ensaio, a impedância reduz, mas não é tanto, mas já facilita. Tem. Okay. Thank you for your presentation, Maria Cristina. Francisco Román from Colombia, Universidad Nacional. Yeah, I just want to ask you about the overvoltages you will have. I suppose that you have very long lines. Excuse me, it's the first time I'm talking about this area, but the switching voltages you should be very long and probably almost like a DC waveform. I'm just thinking about the physics of the discharge that you could have on the insulators. I don't know if it should be a problem. Of course, you are very low. The overvoltages are not so low, so high, but I don't know about the physics of the discharge with these very long waveforms. Do you think there is any problem, or the voltages are so low that you won't have any You are saying that perhaps we could have very long discharge. The time of the discharge should be I don't think so. I don't think so. I think it would be just the same as an AC discharge, not a DC discharge. Because the sign we have is AC. So there would be nothing special to have a discharge like a DC discharge. No, my meaning is when we use for testing switching over voltages, in this case, probably you have longer waveforms in the tail. When you have a switching over voltage, do you think this is just the point, or you only see AC waveforms? AC waveform, if I'm not mistaken, I don't think why I should treat anything like special discharge, like the time of the discharge. Should it be different from regular AC discharge, Professor? Just because of the 500 kilometers line, you have switching over voltages with 250, 2000 microseconds length. Yes. It's just comparing with this type of waveforms. If in this type of lines you should have something different, something longer, the waveform should be different or not? I don't think so. I don't think so. I don't know if Professor German can say, but do you expect a discharge that would have longer tails for the half wave? В таких линиях переходный процесс идет близкий к основной частоте, к промышленной частоте. Повторите, да. Значит, в таких линиях, в полуволновых,
переходный процесс идет с частотой близкой к промышленной. Постоянных величин напряжения здесь нет никаких. Поэтому для изоляции здесь никакой опасности нет, потому что в нормальных режимах мы работаем на промышленной частоте, ничего же не случается. I wouldn't expect any different behavior as an AC transmission. It should be just the same as a regular AC transmission. Nothing related to the discharge. Okay. Professor? Yeah, 2 more questions. First one, in the early period, you did say the resistor is something about 220 ohms, which is parallel to the circuit breaker. When you do energizing, you use 400. Why? No. Why? Sorry. 220 was the impedance, the characteristic impedance. Oh, all right. ZC. Oh, yeah. Zeta C. Yeah, okay. Okay. This is the pre-session resistor. Yeah. Another question. When you do energizing, the switching over voltage is 1.9 P per unit. Do you think it's allowed to, it's allowable of this over voltage, or in another way, do you think we need to take special measures to suppress this kind of switching over voltages? For example, in China, for the UHV levels, the switching over voltage is suppressed to 1.6 to 1.7. That's the level. Yeah. Okay. Yeah. In this case, this 1.9 per unit. So actually, my question is, what's the nominal voltage level you're working on? Here we are. 500. Yes, this is the 500. Maybe that's okay. Yes. Yeah, okay. No, that's because the line is 500 just for the test. Yeah. Okay. Thank you. A última pergunta, então, pessoal. Profesor, soy Genso da Unicamp. Profesor, yo quería preguntar por qué comparó a la línea de 2600 con una línea de 133 kilómetros. ¿No sería con 100 kilómetros? Não, o cálculo seria para... Essa aqui seria a linha que corresponderia a um pouco mais de meio comprimento, né? Comprimento exato e um pouco mais. Porque é 190 graus elétricos, aí daria esses 10 graus elétricos, seria 133. Ah, tá bom. Não é meia onda, não é 2.500. Meia onda é 2.490, 2.950, um pouquinho menos. Podemos encerrar. Já podemos encerrar. Ok, gente, agradecemos à professora Agostina pela apresentação. Nós estamos encerrando a primeira parte do seminário, agora pela manhã.